Salmo 89, versículo 20, escrito está: encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Com meu santo óleo o ungi. Diga comigo, santo óleo. Agora, Novo Testamento, primeira carta de João, quase no final da sua Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, e versículo de número 20. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. A Bíblia diz: vós tendes a unção. Diga comigo, unção. Queridos, eu quero ministrar uma palavra esta noite intitulada o óleo espiritual. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Que nenhum movimento roube a sua atenção. Meus amados, estamos toda quinta a pregar sobre uma série de mensagens sobre o viver pentecostal, sobre as ações do Espírito Santo no meio da sua igreja. Das três pessoas da Trindade, o terceiro, não menos importante, o Espírito Santo é quem está derramado na igreja, habita conosco e está conosco. Pai e Filho estão nos céus, assentados nos seus respectivos tronos. Todavia, o Espírito de Deus está a agir no meio da igreja. Ninguém entra por aquela porta se não sofrer sobre si uma ação do Espírito Santo. Não é teu amigo que te traz para a igreja. Muito importante o que disse o Alencar, como é importante você convidar pessoas para vir na igreja. Mas por mais que você convide, se o Espírito de Deus não tocar, é difícil alguém entrar por aquela porta. Aqueles que abriram seus corações, somente abriram porque antes a graça divina nos libertou o nosso intelecto para podermos ver o caminho da salvação. Todos que estão assentados nesses bancos já são frutos de uma ação do Espírito de Deus. Todavia, Ele tem muito mais a realizar na nossa vida. Nós somos uma igreja pentecostal, e o pentecostalismo, ele crê na atualidade dos dons espirituais. O Pentecostes, o pentecostalismo, a igreja pentecostal é aquela que crê que Jesus ainda cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo, por evidências físicas, de falar em outras línguas, como aconteceu com Mafessone esta semana, e eu creio que vai acontecer nos próximos dias, com a tua vida. Glória a Deus. E como é bom ser pentecostal e acreditar em tudo o que a Bíblia diz. E hoje eu quero falar aqui sobre o óleo como símbolo do Espírito Santo de Deus. Vocês viram nas mensagens anteriores que o Espírito, ele é assim como o vento, como o vento age, assim o Espírito de Deus também age. Ele é comparado com a água, ele é comparado com o fogo, com o vento e com o óleo. Já preguei aqui sobre o fogo, sobre o vento, mas hoje prego sobre o óleo. Quando a Bíblia fala em óleo, na verdade,
é o azeite da oliveira. A oliveira ou as árvores de oliveiras, que até hoje são comuns em Israel, elas têm o fruto, a azeitona. E a azeitona, quando era levado a uma prensa, e o nome das prensas, há um jardim em Jerusalém, chamado Jardim do Getsemane. Shemene é óleo, ou seja, o jardim do Getsemane. Era ali que havia prensas que espremiam a azeitona. E foi ali que Jesus também, ele foi comprimido, ele foi apertado pelos nossos pecados. Ele foi comprimido de tal maneira de que gotas de sangue começaram a sair nos seus poros, porque Jesus recebeu a pressão, a carga do pecado da humanidade que veio sobre ele, porque ele era o Cordeiro de Deus. Eu sei que eu já preguei aqui talvez em algum momento, mas é lícito pregarmos aqui ou renovarmos esse tema. Queridos, eu tive o privilégio, os irmãos sabem disso, por 2 ocasiões estive na Terra Santa em Israel. E esta última vez eu tive o privilégio de conhecer uma prensa de azeite, como nos tempos bíblicos. Uma pedra de moinho, ela pesava 32 quilos. Essa pedra, ela era posta sobre as azeitonas. E quando esses 32 quilos eram jogados sobre essa azeitona, ela automaticamente arrebentava e ela liberava o azeite, o primeiro, chamado extra virgem, o azeite virgem da oliveira. Este azeite, ele era usado para fins religiosos. E este azeite, amados, ele era trazido para o templo, para que os sacerdotes fizessem uso dele. Este azeite, a Bíblia vai dizer, em Levítico capítulo 14, 26 a 29, que um pingo de azeite era colocado sobre a orelha direita do sacerdote, sobre a ponta do dedo da sua mão direita, do pé direito, e o restante vinha sobre a cabeça do sacerdote. E agora ele ministrava sobre o povo, ele podia ministrar porque estava ungido, e esta unção de alguma maneira ela perpassava sobre o arraial de Israel, ainda que é preciso levar em conta que no Antigo Testamento determinadas pessoas recebiam a unção de Deus, as demais elas sentiam os efeitos e as benesses da unção daquele que ministrava sobre eles. Porém agora no Novo Testamento, a unção ela não está só sobre quem prega, sobre quem ministra, sobre o sacerdote, não. A Bíblia diz: vós tendes a unção, vós tendes o óleo, vocês têm a unção que vem de Deus. Amado, quando você está em um ambiente espiritual como esse, aquela unção que era pingada sobre a ponta da orelha simbolizava que os seus ouvidos agora estariam ungidos para começar a ouvir o céu sobre a tua vida. Oh, amados, lá fora tem pessoas que nunca escutam o céu não fala com elas, mas você colocou os pés em Terra Santa esta noite. Os teus ouvidos vão ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para a sua vida.
Havia azeite também sobre o polegar da mão direita. Sabe por quê? Porque onde o ungido ele colocar a mão, ali está o selo da aprovação, ali está o respaldo, ali está o suporte de Deus. E você tem esse óleo sobre a tua mão, você tem a unção, você tem a presença espiritual do Senhor sobre a tua vida, na pessoa do Espírito Santo. É por isso, amados, que hoje tem muito empresário que já está acordando para isso, e até no contratar um funcionário, prefere que ele seja temente a Deus. Eu conheço empresário que não é da igreja, mas ele prefere contratar gente da igreja para trabalhar com ele, porque sabe que não vai roubar, sabe que vai levantar cedo, vai cumprir horário, vai dar bom testemunho. E aonde um adorador, um crente fiel, colocar a sua mão, ali Deus, levante a sua mão, eu já quero ministrar. A sua mão não é qualquer mão nesta terra. A sua mão, ela tem a presença do Espírito Santo. Começa a exercer o poder, a unção que Deus tem sobre a tua vida. Coloque essa mão quando chegar em casa, sobre a tua mesa, sobre o quarto dos teus filhos. Coloca no volante do teu veículo, na empresa que você trabalha, e você vai ver Deus agindo, Deus agindo, Deus. Aleluia, oh glória. Havia um pingo sobre o pé também do sacerdote. Sabe por quê? Porque aonde ungido colocar a planta do pé, vai se abrindo os caminhos. Eu disse que aonde ungido colocar a planta do pé, o solo é diferenciado. Eu quero dizer para você que Satanás não terá território, não terá parte nenhuma dentro da tua casa, nos teus ambientes de trabalho. Sabe por quê? Porque o teu pé com óleo de Deus, o teu pé com a presença do Espírito Santo, tem muito mais poder que a pata daquele demônio que insiste em marchar contra a tua vida. Receba nesta noite Uracabras, Uramanto Kamanagasu. Eu sinto a presença de Deus sobre a tua vida. O teu pé tem poder, as tuas mãos têm poder. Agora olhe para cá. O resto do óleo era colocado sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Aquele óleo, é só você ler o Salmo 133 na tua casa, que a Bíblia diz que é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Amados, o óleo ia sobre a cabeça, porque se tem um pedaço, um órgão do nosso corpo que precisa ser ungido, é a nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas emoções. Eu não preciso dizer para você como a sociedade está enferma. O grande número, isso não é surpresa para ninguém. As pessoas estão doentes emocionalmente. As pessoas estão deprimidas, angustiadas, com síndrome muitas. As pessoas estão muitas vezes querendo dar cabo da própria vida. Mas quando você conversa com um crente cheio do Espírito, sobre ele tem projetos, sobre ele tem vontade de viver, sobre a sua vida tem ânimo. Eu não estou dizendo que não tem problema, eu estou dizendo que a cabeça ungida, ela olha para os problemas e diz: eu vou superar, porque aquele que está comigo é maior. Eu quero
quero nesta noite profetizar os teus pensamentos. A tua cabeça não é para maus pensamentos. A tua cabeça não é para viver deprimida, é para viver ungida. Ungida. Abre a boca para adorar. Porque é necessário ter unção, pastor. Porque a unção, amados, ela liberta. Isaías capítulo 10, versículo 27, diz-nos a palavra de Deus: naquele dia, disse o profeta, o jugo será despedaçado por causa da gordura. Essa versão vai dizer gordura, tá certo, porque a gordura da azeitona. Outras versões dirão unção. Sabe que jugo é aquele instrumento que era colocado, e é até hoje, para aqueles que ainda usam bois, que era colocado para subjugar o animal. Agora, aquele instrumento, quem colocava sobre o boi é porque dominava ele. Agora a Bíblia está dizendo que muitas pessoas têm sobre si um jugo espiritual. Quantas pessoas estão amarradas, oprimidas, dominadas pelo vício, dominadas pela depressão, pela angústia? Quantas sobre elas paira uma maldição? Quantas estão com a vida amarrada? Mas a Bíblia diz que o jugo, a canga, ela vai ser despedaçada, quebrada, por causa da gordura, por causa do óleo, por causa da unção. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Onde há o Espírito de Deus, disse Paulo, ali há liberdade. Não há jugo que Satanás coloque sobre a tua vida. Satanás, ele fabrica jugo, fabrica, mas ele não contava que tem uma coisa que despedaça jugo. É a unção do Espírito Santo. Levanta a mãozinha, agora tu é liberto, agora tu és livre. Aquilo que te dominava, aquela praga que jogaram sobre você, aquela maldição que jogaram sobre você, pastor, existe, mas vai ser quebrada agora. Vai ser quebrada por causa da unção. O que mais faz a unção, pastor? A unção, ela nos protege. Salmo 105, verso de número 15, disse Deus: não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Não maltrate os meus profetas. Sabe por quê? Porque o profeta verbaliza a palavra que se cumpre sobre a tua vida. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Aqui tem ungido, nesse altar tem ungido, mas você também é ungido de Deus, e é por isso que ninguém toca na tua vida. Ninguém toca na tua vida. Eu lembrei agora, e eu não gosto de contar muito testemunho quando eu prego, não que isso seja proibido, porque tem tanta Bíblia para pregar, mas eu lembrei agora, Lencar, de um certo irmão que ele frequentava um terreiro de religião espírita, e de repente passou dois crentes com a Bíblia embaixo do braço indo para a igreja, e ele começou a insultar aqueles irmãos e maltratar com palavras. Quando ele entra no terreiro, a mãe de santo diz: não faça mais isso. Não mexa com aqueles crentes lá, nem se dirija para eles. E o irmão perguntou por quê? É porque eles têm um negócio muito forte com eles.
Ela não disse, mas o forte que anda conosco é Jesus de Nazaré, o cabeça de todo principado e potestade. Você é blindado e não sabia disso. Você é protegido e não sabia disso. É a unção de Deus sobre a tua vida. Quem crê, glorifica. O que mais faz a unção, pastor? A unção transforma. A Bíblia diz acerca de Saul, 1 Samuel capítulo 10 e versículo de número 6, a Bíblia diz que o Espírito de Deus viria sobre Saul, como de fato veio, e ele foi transformado, olha o texto, em outro homem. Pastor Diogo, tu não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não conhece minha sogra. Não tem jeito, pastor. Pode não ter jeito para você, mas tem jeito para o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo transforma. Eu quero profetizar que mudanças ocorrerão nas pessoas mais difíceis, que você não acredita. Mudança, Deus ainda pode. Quem crê, glorifique a Deus. Primeira prensa, 32 quilos. Agora vem uma segunda pedra, mais 32 quilos. Portanto, 64 quilos sobre a mesma azeitona. Liberava mais. Porque é assim, amados. Às vezes você não quer a pressão, tu só quer a unção, né? A gente pede a unção e não quer a pressão, mas é a pressão que libera azeite sobre a nossa vida, porque sem pressão você seria um Nutella, você seria um mimimi. Mas quando você recebe a pressão, mas você aguenta firme, é Deus liberando azeite e presença dele na tua vida. Esta segunda pedra, já sobre a primeira, liberava um azeite que eles usavam para alimentação. Era o azeite que ia para dentro de casa, que as cozinheiras usavam para o alimento. E lá em 1 Reis 17, 18, você vai ver que a viúva de Sarepta, ela estava preocupada, não tinha mais azeite, mas o profeta Elias disse, e eu vou resumir: não faltará farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Sabe o que a tua casa precisa? Ela precisa da presença do Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus habitar lá dentro. Chama Ele para habitar lá dentro. Coloca louvores lá dentro da tua casa. Não faça nenhuma refeição sem dirigir uma palavra de oração pelo alimento que está na tua mesa, de gratidão. Ao entrar no quarto, ore antes de dormir. Ao levantar pela manhã, agradeça pela noite de sono e verbaliza uma palavra de conquista para aquele dia e peça a comunhão de Deus naquele teu dia. Começa a invocar a tua casa, amados. Muitas vezes a gente se preocupa no final do ano, e eu não estou dizendo que isso está errado, está certo. Às vezes você quer uma reforminha, passar uma tinta, consertar ali, consertar colar, está tudo certo, mas não esqueça de dizer para Deus: Deus, o que eu mais preciso dentro da minha casa é a presença do teu óleo sagrado. Quem crê, eu profetizo que a tua casa vai ser a casa mais feliz do teu bairro. A tua família vai servir a Deus. A tua casa vai deixar de ser lugar de briga, de palavrão, de palavras de baixo calão, de dedo na cara, de agressões verbais. Não, o capeta que estava lá vai sair pela chaminé. Talvez ele vai se fechar com Papai Noel querendo entrar,
mas o capeta vai sair pela chaminé. Sabe por quê? Porque capeta não para em casa que tem um céu, que tem um céu. Levanta a mãozinha, receba para a tua casa a presença de Deus. Terceira pedra, mais uma pedra, a terceira de 32 quilos, sobre a mesma azeitona, 96 quilos. Quanto maior o peso da pressão, mais a azeitona entrega. E esse terceiro óleo era usado para combustível, para as lamparinas. É claro, não precisava explicar isso. Nos tempos bíblicos não havia energia elétrica, era tudo na base das lamparinas. Tinha o pavio, era mergulhado no óleo e posto, claro, fogo sobre o pavio, e assim as pessoas iluminavam as suas casas. Agora, queridos, este fogo que o Espírito de Deus produz, eu preguei aqui quinta passada, ele nos revela que todo crente cristão adorador, ele precisa conservar a sua chama acesa, ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque na ocasião da vinda do Senhor Jesus, Mateus 25 fala, naquela parábola das 10 virgens, as 5 imprudentes não tinham azeite na sua lamparina, 5 outras, as prudentes, elas tinham óleo, azeite na sua lamparina. À meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Quem não tinha azeite não se encontrou com o noivo, mas as prudentes que tinham azeite, tinham fogo na sua lamparina, foram ao encontro do noivo. Eu quero lhe dizer uma verdade: sem a presença do Espírito Santo não dá. O noivo está vindo aí e nós precisamos nos aprontar. Dá uma olhada para esta lamparina. A lamparina, a metáfora da lamparina é que ela é o meu corpo, ela é o teu corpo. E eu pergunto esta noite: como está a tua lamparina? O que eu acho engraçado, amados, que o azeite ele precisa ser trocado esporadicamente, porque senão ele fica rançoso, o azeite azeda e ele não queima mais. Interessante que lendo a Bíblia você vai descobrir que por mais que tu tenha o Espírito Santo, é preciso vir à igreja, é preciso buscar renovo, é preciso trocar o óleo, é preciso renovar. Nem o teu veículo, se você a cada 10 mil quilômetros mais ou menos, outros um pouco menos, se você não trocar o óleo do seu automóvel ou do caminhão, enfim, vai dar problema na mecânica, vai estourar tudo lá na frente. Como é que você quer viver nesta terra sem a presença do amado Espírito Santo de Deus? Oh glória! Que se você vê alguém reclamando da vida, que não tem igreja boa para ele, não tem pregador que preste, não tem pastor que preste, não tem, tá tudo errado, você não deixe isso entrar no teu coração. Pode ser que o azeite que ele tinha já ficou rançoso. Você precisa dizer: Senhor, ajuda a trocar esse azeite sobre a vida do meu irmão. Mas esta noite eu tenho certeza que o Nazareno está passando por aqui, vai trocar o óleo. A troca de óleo hoje é garantida, e no combo tem geometria e balanceamento. Sacode a pessoa do teu lado e diga para ela: tem óleo hoje. Você vai arder na casa de Deus. Receba, levante essa mão para o céu. Troca de óleo do céu. Receba algo novo
Deixa essa vida de ranço e receba o renovo. Cutuca a pessoa do seu lado e diga para ela: deixa desse ranço, deixa desse ranço. O que falta é poder de Deus. Esse óleo de combustível, ele produz o fogo, evidentemente, que traz o avivamento. Isaías 42:3, acerca de Jesus disse, o profeta: ele não apagará o pavio que fumega. Ele não apaga, ele não apaga. Ao contrário, ele disse: vim lançar fogo na terra, e o que eu mais quero, se encoxilha, já está aceso. Já está aceso. A Bíblia diz em Zacarias 4:2, ela fala de um castiçal que verte azeite lá de cima. A Bíblia diz no versículo 6 de Zacarias 4, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, mas é pelo meu. Ninguém se batiza como aconteceu nesse domingo, goela abaixo, forçar. Eu não forço não, porque é o Espírito Santo que toca, é o Espírito Santo que te traz, é o Espírito Santo que convence. Mas eu estou aqui te dando uma bela notícia: o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores da tua vida. Quem está sentindo Ele, glorifique a Deus. Quarta pedra para me encerrar: mais 32 quilos. Somado aos 96 que já tinham, agora temos 128 quilos sobre aquela mesma azeitona. É claro que ela já não tem quase óleo para dar. Então o que sai dela é uma espuma. O que sai dela, na verdade, é uma pasta. Ela entrega quase as suas entranhas, porque ela está arrebentada com tanto peso. Pois esta pasta que sai do interior da azeitona, quase sem óleo mais, aquela pasta é usada para fins cosméticos. Até hoje em Israel eu percebi lá no deserto do Negev, perto do Mar Morto, indústria de cosméticos que tiram lama negra do Mar Morto e azeite das oliveiras para produzir cosmético para a beleza, enfim. Agora, queridos, a Bíblia já dizia acerca disso. Salmo 104:15 diz o texto: o azeite, ele faz reluzir o rosto. O azeite, ele faz reluzir o rosto. Já viu uma pessoa sem Deus na vida? O semblante dela é pesado, o semblante dela é atribulado, o semblante dela é carregado de amargura, de tantas frustrações, de tantos traumas. Mas quando a pessoa tem contato com a palavra, aquele semblante vai transformando. Ela parece mais jovial, mais alegre, mais de bem com a vida. Sabe por quê? Porque agora o Espírito de Deus começa a habitar nela. Eu quero profetizar que você vai ficar mais reluzente, mais bonitinho daqui para frente. Ei, o Espírito Santo vai te deixar melhor. A indústria, a ciência descobriu que o azeite da oliveira, símbolo do Espírito Santo, ele remove as células mortas da pele. De igual maneira, uma pessoa cheia do Espírito Santo, amados, o semblante dela é sereno, o semblante dela é de calmaria, até o aspecto dela é melhor. E se abrir a boca, então só tem palavras de bênção. Eu quero nesta noite dizer que você será assim, cheio do Espírito Santo de Deus.
E se você encontrar o teu amigo nos próximos dias e te perguntarem aonde que tu fez botox, porque você tá tão bonito, teu semblante, você vai dizer: eu fui lá na minha igreja e o Espírito Santo fez um negócio na minha vida. Ele corrigiu, ele tirou minhas amarguras, ele preencheu o vazio que eu tinha. Eu tô assim feliz, é por causa dele, é por causa dele. Sacode a pessoa do teu lado, diga para ela: tem beleza vindo aí para tua vida. Você vai ficar mais bonito em 2026. É porque o Espírito Santo, conservado no óleo, conservado no azeite. Ei, quem crê nesta palavra, dê glória a Deus. Amados, essa pasta, ela também era usada para fazer sabão. Essa pasta era usada para sabão. É por conta disso que Eclesiastes, eu encerro agora, capítulo 9, versículo 8, diz a Bíblia: em todo o tempo sejam brancas as tuas vestes. Em todo o tempo, porque o azeite, o sabão, ele branqueia a roupa. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pode até faltar cabelo sobre a tua cabeça, mas o que não pode faltar é o óleo. Pode até faltar um chapéu bonito, mas o que não pode faltar é o óleo sobre a tua cabeça. As tuas vestes serão embranquecidas, porque há aqui neste lugar um lavadeiro, um lavandeiro. Olha só o que diz o profeta Malaquias capítulo 3, versículo 10: quem suportará o dia da sua vinda? Ele vem como fogo do ourives. Malaquias 3 e versículo 2: quem suportará o dia da sua vinda? Olha só, ele vem como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. E como sabão do lavandeiro. Ei, toda sujeira que grudou na tua vida, toda situação dissaborosa que o inimigo trouxe sobre você, vai ser limpo esta noite. Nessa época de final de ano, nessa época, né, cara, é costume as limpezas espirituais, as propostas. Você vai ver nos próximos dias na TV, limpar caminhos, lavar caminhos, não sei o que, purificar ambientes. Mas você diga: muito obrigado, eu já sou lavado pela palavra. O lavandeiro passou sabão na minha vida, branqueou as minhas vestes e jogou óleo sobre a minha cabeça. Eu encerro. Esse azeite da pasta também era usado para medicamentos. Lembra de Lucas capítulo 10? A Bíblia fala de um homem que foi ferido. Jesus contou uma parábola. E a Bíblia diz que passou um sacerdote, passou um levita, ninguém deu caso de ajudar aquele homem. Mas um bom samaritano, a Bíblia diz que jogou azeite nas suas feridas. Por que que os antigos colocavam óleo sobre as machucaduras? Porque hoje a ciência já comprova que o azeite da oliveira, símbolo do Espírito Santo, tem o poder cicatrizador, antibactericida, anti-inflamatório. Ele é remédio sobre a tua vida. Lembra do profeta Jeremias quando diz: abala
bálsamo em Gileade. Não há lá médico, é o óleo que desce. Claro que lá era um óleo de uma árvore, aqui é o óleo do Espírito, que foi jogado sobre as feridas daquele homem, registrado em Lucas 10, e ele foi tratado e curado pelo azeite que desceu nas feridas dele. Quem sabe eu prego para quantas pessoas feridas. Teu passado te feriu, os teus traumas te feriram, os acidentes no percurso da tua vida, lá no teu passado, dentro da casa, da escola, nos ambientes que você passou, só abriram mais a ferida. Mas nesta noite a boa notícia é: o bom samaritano Jesus está aqui. Ele está para deitar azeite nas tuas feridas. Hoje tem cura para as mazelas do teu passado, e todos os teus traumas, todas as feridas serão curadas por um poderoso avivamento da parte de Deus sobre a tua vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Oh glória, oh maravilha. Eu quero convidar terra macanto da calas provogondô comanto sei. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, fala com Deus agora. Peça para Deus quebrar todo o jugo. Peça para Deus agora. Diz: entra lá na minha casa, Pai. Derrama azeite sobre a minha família. Peça poder de Deus esta noite.